Foi na pandemia da Covid-19, né? A gente tava vivendo aquela loucura, né? Todos morrendo, não podia sair de casa. E como todo mundo, eu comecei a ter, né, ansiedades diante desse cenário. Quando eu comecei a fazer terapia psicanalítica, tinha questões pontuais. Então imagina, a gente tá num mundo que veio um vírus, as pessoas estão morrendo, não pode sair de casa. Como que vai ser a alimentação, enfim, aquela loucura que a gente viveu. Mas o que me chamou muita atenção é que tinha muita coisa ligada ao passado. Então eu descobri que eu tinha traumas na infância, quando eu era criança. Aí eu comecei a falar, então eu descobri que eu tinha traumas, porque quando eu era criança, eu vi morte, eu vi tiroteio. As minhas lembranças, as minhas memórias eram de traumas em relação a isso que eu vivi nessa época. Né? Então me chamou muita atenção isso, que eu fui fazer uma terapia para tentar tratar o que eu estava vivendo na pandemia da Covid-19 e, na verdade, eu descobri que eu tinha traumas lá do passado. O que eu estava vivendo ali era um tipo de experiência traumática, mas tinha mais, né? Então, essa foi a minha primeira experiência. A mais marcante, essa foi muito impactante, foi quando eu tive um problema pessoal familiar, né? Quando aconteceu esse problema, eu perguntei para membros da minha família, né? Da minha linhagem parental, quem tinha compreendido a minha versão do problema. E, para o meu espanto, a maioria da minha linhagem parental, dos meus parentes, foram contra, sem ouvir a minha versão, sem querer entender. E quando isso aconteceu, eu tive a gente tem até um desenho, eu coloco nas minhas redes sociais, que a melhor queda é quando você cai em si. Aí eu caí em si, que muitas vezes a gente vai estar do lado de pessoas que dizem que nos amam, mas ela não tá do seu lado. Ela tá do seu lado, porque ela tá do seu lado, ela convive com você, mas ela não tá do seu lado no sentido de te apoiar, de querer te ouvir, de querer te entender. E aí isso foi meu maior trauma, quando eu realmente detectei isso. E quando aconteceu, eu tive uma crise de ansiedade, foi assustador assim, né? Mas foi isso que me soltou. Parece que eu tinha um monte de coisa amarrada assim, guardada. E quando isso aconteceu, eu soltei e entendi que eu fazia uma expectativa muito grande do que era família, do que era parente. E aí eu entendi que nem sempre essa expectativa é correspondida. E aí eu pude trabalhar isso. Então a terapia para mim foi essencial, uma terapia psicanalítica, da qual por isso que depois como paciente eu também virei analista, porque eu acho incrível esse acesso e a importância das pessoas descobrirem que podem encarar o seu trauma, né?